Aleluia, Deus, glorificado seja o teu nome. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ó Deus bendito e soberano Pai, traz-me graças, ó Deus, para que não somente eu possa participar lendo a Escritura Sagrada, mas também vivendo segundo o teu poder e a tua misericórdia. E bondade, e assim faça eu uma vida consoante não a minha vontade humana, temporal, mas segundo a vontade de Deus, que todos os meus pecados, transgressões e iniquidades sejam, pois, purificados pelo onipotente poder de Deus. Ainda que assim, ó Deus amado e poderoso Pai, eu já tenha orado, eu torno, ó Deus bendito, na Escritura Sagrada, dada, meu Deus, a orientação pelo Espírito Santo, te pedir que teus olhos, te pedir, meu Deus, que o teu coração possa nos esvaziar, ó Deus, de toda a iniquidade, de todo o pecado, de tudo quanto nos afasta de ti e nos faz, meu Deus, caminhar não acesos, afogueados, fervorosos, mas que assim, meu Deus e meu Pai, seja dada uma temperatura desagradável a Deus, porquanto, meu Deus e meu Pai, guerreio nesta hora na multidão das palavras e dos pensamentos e busco resultados, ó Deus, satisfatórios ao Senhor, pois que a sua palavra diz que tu não tens, ó Deus meu Pai, ó Senhor amado, nenhuma alegria, ó Pai querido, na derrota ou a mesmo assim, ó Deus eterno, na morte dos teus santos. Por isso busco força, meu Deus e meu Pai, e subo em direção ao Pai amado, às avenidas, às ruas e às estradas espirituais, para que assim possa suceder não somente a mim, mas também aos meus amados irmãos que vivem pela fé e que estão sempre ruminando naquela palavra em que diz o Senhor: sem fé é impossível agradar a Deus, e assim nos desvencilhando da incredulidade, da dureza de coração e das imaginações, ó Deus e meu Pai, loucas, em que devem ser abandonadas no primeiro momento, e assim, meu Deus e meu Pai, ao nos desvencilharmos desta bagagem, ó Deus, maldita, da incredulidade, da dureza de coração, possamos assim abraçar os oráculos sagrados de Deus, e assim como caminharam outros homens, ó Deus de Deus, como Abraão, Isaque, como Jacó, como o próprio Elias, como o próprio Eliseu, como o próprio, meu Deus, Jeremias, e por que não dizer Melquisedeque e até mesmo Moisés e outros santos de Deus, caminharam firmados, ó Deus, não em suas opiniões ou sugestões humanas, mas sempre olhando para o autor e consumador da vossa fé, na época da lei, o próprio Deus, e em seguida Jesus Cristo, o Filho de Deus, ao qual tem preenchido as lacunas da nossa esperança humana com a grande movimentação da crucificação, ao qual Deus diz na sua palavra que nós devemos trazer à memória em todo tempo tudo que fez o grande Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele bradava na sua palavra dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso, eu, como teu servo, teu filho, juntamente com os meus amados irmãos e companheiros na fé, lembramos da gloriosa palavra ao qual ele diz: aquele que crê e for batizado será salvo, porém o que não crê não será julgado, pois já está condenado. Que esta palavra possa ruminar em nossos corações
em nossa mente e assim possamos abraçar não as conveniências que a nossa carne nos impulsiona como coisa única, particular e apenas tratável, e assim diz a Escritura Sagrada: se vós seguirdes as obras da carne, morrereis. Que nós possamos, ó Deus bendito, nesse momento de oração, não somente eu, mas meus amados irmãos, os companheiros na fé, as companheiras, as minhas amadas irmãs, que têm apresentado orações pela madrugada, que têm se curvado, que têm aberto os lábios e que têm dado a devida importância a uma vida espiritual, que sejam, meu Deus e meu Pai, gloriosamente visitados e pela radiação divina, ó Deus eterno, da soberana, ó Deus, vontade de Deus, nós possamos ser nutridos, pois a Tua palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Assim busco, ó Deus eterno e poderoso Pai, que sejamos, ó Deus poderoso, lançados aos olhos de Deus, para que assim protegidos, lavados e remidos com o sangue do Senhor, sejamos todos nós vitoriosos na vontade de Deus, em participar como santos de Deus, sejam nas guerras, ó Deus, pessoais, nas guerras, ó Deus e meu Pai, espirituais, ao qual nós sabemos que somos levados, pois a Tua palavra diz: a nossa luta não é contra a carne, nem tampouco contra o sangue, mas contra os principados e potestades do inferno que estão entre os céus e a terra. Anima-nos, ó Deus eterno e poderoso Pai, para que cada um de nós possa, ó Deus eterno, assim receber as devidas armaduras do céu e com as ferramentas dadas por Deus, possamos apagar, ó Deus bendito e poderoso, todas as setas, flechas, os dardos inflamados do inferno, caminhando acesos pela fé, pois a Tua palavra diz, ó Deus bendito e poderoso: se vós tiverdes fé, como do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Assim renovo, ó Deus bendito, a minha comunhão e a comunhão dos meus amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, pela Igreja, Assembleia de Deus, ó Pai querido, Ministério Prevalecer com Cristo, que nós sejamos ajudados grandiosamente e auxiliados pelo onipotente poder de Deus, que ao sermos, meu Deus e meu Pai, ouvidos nos altos céus, possamos alcançar a confiança em que diz a Escritura: tudo que for ligado no céu, na terra, será ligado no céu. Que as orações, o tremor de Deus possa ser reconhecido no tribunal sagrado de Deus, que nenhum de nós se apresente, meu Deus, como qualquer que seja um intruso, ó Deus eterno, dado à incredulidade, à dureza de coração, à rebeldia ou qualquer obras reprováveis ao reino do Deus e à sua glória e à sua graça. Dar-me ajuda, meu Deus, para que nós possamos abraçar as pérolas, as esmeraldas e os diamantes da Escritura Sagrada de Deus e nos apresentemos em humilhação possamos desejar estar ao lado da presença soberana de Deus, que Tu possa nos levar nas mais altas alturas, ó Deus, segundo a Tua graça, e assim permanecermos ao Teu lado, em silêncio, olhando e contemplando a glória, a graça e o poder soberano, infinito de Deus. Dar-nos força, meu Deus, para que pela misericórdia possamos ainda ouvir pela fé os passos silenciosos de Deus, a buscar pela nossa alma, a buscar, meu Deus, pela nossa vida, para que nós possamos em tempo próprio apresentar a Deus uma vida consoante à vontade soberana de Deus, que venhamos nos desvencilhar de todas as obras reprováveis e assim, lavados e remidos pelo sangue de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, possamos, ó Deus eterno, contemplar pela fé, como um dia Estevão contemplou Jesus Cristo assentado, ou Jesus não, Deus ali, vendo verdadeiramente Deus diante dos seus olhos,
e ele dizia: eis que contemplo Deus diante dos meus olhos. Que a graça de Deus possa nos dar força e fé para que nós possamos ver Jesus Cristo assentado ao lado de Deus, hoje como Deus e também outrora como homem, ao qual encarnado foi representante dos homens para fazer a soberana vontade de Deus na salvação de toda a humanidade. O amor de Deus é tão grandioso que tu nos dá graça para ruminar, ó Deus, naquele pensamento. E na Escritura ali registra em que tu falaste, meu Deus, a Jonas, tiveste compaixão de uma abobreira, ao qual não trabalhaste nem de dia nem de noite, mas não tiveste tu, Jonas, compaixão de 120.000 homens que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda. Traz-me forças, ó Deus, para que através da guerra espiritual nós sejamos renovados, fortalecidos e com o eminente poder de Deus possamos trazer à memória, pela graça de Deus, tudo aquilo que nos dá esperança. Que sejamos, ó Deus e meu Pai, renovados, fortalecidos e que possamos voar como a águia voa, ó Deus, nas mais elevadas alturas, e assim nós possamos voar nas mais elevadas alturas espirituais, buscando a soberania de Deus, crendo e confiando no poder onipotente, no poder onipresente, no poder onisciente daquele que é o Criador de tudo e de todas as coisas. A tua palavra diz que tudo foi feito por Ele e por meio dEle, e para Ele são todas as coisas. No princípio Ele era o Verbo, mas o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Por isso, meu Deus, eu te glorifico, Jesus, posto que tenho visto que a tua palavra diz que antes da fundação do mundo tu já estavas com Deus. Por isso eu glorifico o teu santo nome e bendigo o teu santo poder e abraço os vivos oráculos de Deus pela fé, para não somente cuidar da minha vida humana temporal, mas que meus amados irmãos e companheiros em Jesus Cristo possam empurrar principados e potestades do inferno, como fez o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, certa ocasião, quando expulsava ali o endemoniado de Gadareno diante de ti, e ali os teus demônios foram lançados diante daqueles porcos. Por isso me dá graça, ó Deus, para que não somente eu, mas meus amados irmãos tragam a solidez do mundo espiritual de Deus para as vossas vidas e possam assim abraçar não as queixas ou até mesmo se lançarem em murmuração como soldados, ó Deus e meu Pai, que não fazem, ó Deus bendito, a vontade de Deus, mas sim a vontade humana, para que não fiquem, meu Deus, cansados e lançados a chorar e a se entristecer, possam homenagear e prestar cultos ao qual devem ser rejeitados. Mas a tua palavra diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso te peço que nos dê entendimento, que nos dê força, que nos dê sabedoria e que possa impulsionar a nossa caixa craniana, o nosso intelecto humano em direção à radiação sagrada, divina de Deus, que sejamos preenchidos pela coragem gloriosa ao qual tu deste nos dias passados, até mesmo a sanção ao rei Davi e a todos os santos que de forma gloriosa guerrearam, ó Deus, confiados não em seus braços ou até mesmo na capacidade intelectual humana. Dá-me ajuda, Senhor, para que esta oração não fique, ó Deus, a vagar pela face da terra, mas misericordiosamente seja, ó Deus eterno, endereçada, ó Pai Santo, pela sublimidade do onipotente Espírito Santo aos celeiros sagrados de Deus, e que diante de Deus, pela sua verdade, ora aplicada aos nossos pensamentos e às nossas palavras, nós possamos ter súplica mais súplicas, ó Deus, as minhas súplicas e as súplicas dos seus santos, acolhidas aos celeiros sagrados de Deus, e para que em tempo oportuno e segundo a vontade de Deus, palavra a palavra, não só minha,
palavras, mas dos meus amados irmãos, sejam assim, meu Deus e meu Pai, destiladas aos teus olhos e às tuas narinas, e nós possamos receber somente o que convém ao Senhor, pois que temos aprendido o que diz a oração: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim, dívidas e ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Dá-nos força, Senhor, para que nesse momento, não apenas nesse momento, mas em todo o tempo, como convém a Deus, nós possamos buscar, pois a tua palavra diz: orai sem cessar. E nesta tocada espiritual, eu te dou graças, ó Deus, pois que sei que carne nem sangue herdarão o reino de Deus. Assim busco, ó Deus eterno, na multidão das palavras e dos pensamentos, ó Deus eterno e poderoso Pai, abrigar a minha vida, a minha alma, o meu corpo, segundo as Escrituras Sagradas. Me auxilia na minha pequenez, na minha pequena força, na minha pequena fé. Eis que sou, ó Deus bendito e poderoso, o que teu servo Davi, certa ocasião, declarou: eis que me sinto, ó Deus eterno, falava ele, menos que um verme. E hoje, olhando para a grandeza da tua glória, a profundidade, a soberania, ó Deus bendito, a segurança e a força e a onipotência da tua palavra, posso dizer que me sinto menos que um verme, pois a tua palavra diz que todas as nações para Deus são como uma gota d'água. A nossa vida é como o vento que passa e já não há lembrança, e somos como a erva que nasce pela manhã e à tarde já murcha. Por isso rogo, ó Deus, pela tua misericórdia, para que a vida enraizada, ó Deus, em todos nós, no rebanho da fé, possa, meu Deus e meu Pai, ser trazida a contento, segundo a graça de Deus, e fortalecidos, meu Deus, na palavra, na oração, no partir do pão, nós possamos, ó Deus eterno, prosseguir na nova aliança, ó Deus eterno, celebrada, lavada e remida com o sangue do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que a sua morte sacrificial, ó Deus poderoso, possa sempre transitar não só nos nossos corações, mas em nossa alma, em nosso corpo, em nosso espírito, pois a tua palavra diz: porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciai a minha morte até que eu venha. Que a minha alma e a alma dos meus amados irmãos, companheiros em Jesus Cristo, possamos assim, meu Deus, trazer a lembrança, a grande crucificação, ao qual deu abertura para que diante de Deus a reconciliação tão necessária, precisa e desejada fosse feita com a perfeita propiciação em que foi entregue o sacrifício perfeito do Filho de Deus, que ali foi imaculado, foi vituperado, mas recebido pelo poder onipotente de Deus. A palavra do Senhor diz que aprove a Deus moê-lo, para que como sacrifício perfeito e santo fosse agora reconhecido em todo o mundo como o sacrifício, ó Deus eterno, perfeito a Deus, ao qual ele diz: este é meu Filho amado, em que me comprazo. Que nosso Cordeiro Pascal seja sempre lembrado como sacrifício vivo, e devemos assim homenageá-lo, glorificá-lo, engrandecê-lo e exaltá-lo, posto que seja o nosso Senhor e Salvador, o nosso Deus. Por isso abraço, meu Deus e meu Pai, e convido os meus amados irmãos a ouvirem este áudio, possam abraçar toda a magnitude, toda a soberania e toda a grandeza que há no Filho de Deus, Jesus Cristo, Senhor de tudo e de todo. Pois a tua palavra diz que Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o início, Ele é o fim. Porquanto me dá graças, ó Deus, para que traga à memória
sempre a pessoa do meu Salvador, e temente, ó Deus eterno, em Jesus Cristo, caminho eu, desejando cada vez mais vestes lavadas e remidas, purificadas pelo poder onipotente de Deus, para que em tempo próprio possa não somente eu, mas também os meus amados irmãos, nos assentarmos nas mesas espirituais de Deus e aguardarmos o pronunciamento segundo a vontade de Deus para as nossas vidas, para que nenhum de nós seja apanhado em meio à transgressão, em meio, ó Deus e meu Pai, às iniquidades e pecado, mas sim todo o tempo inclinados pela infinita misericórdia de Deus a ocuparmos não a nossa vida apenas com as coisas terrenas, temporais, passageiros, como aquilo que será, ó Deus bendito, convertido em escória, ó Deus bendito, mas assim lançados a uma fé perfeita, como nosso pai Abraão, como verdadeiramente foi um dia Elias, Eliseu, o próprio apóstolo Paulo e outros eminentes homens antepassados que de forma sólida deixaram pelo Espírito de Deus escriturados a necessidade de nós seguirmos o Evangelho do Reino. Por isso nos dá graça, Senhor, e força e fé para que também possamos trabalhar por aqueles, ó Deus, que ora estão impedidos da sua liberdade, da sua saúde física, da sua saúde mental, daqueles que estão, ó Deus bendito, nas clínicas médicas e que ora estão vivendo por aparelhos médicos, ó Deus, de auxílio da medicina temporal, todavia permitidos por Ti. Eu rogo, ó Deus poderoso, que Teus olhos como chama de fogo possa navegar, ó Pai querido, pelos lactentes que estão nos hospitais, por aquelas crianças que desembarcaram, meu Deus, e aqui estão nas suas primeiras horas ou dias ou meses em aflição e angústia por doenças, ó Deus, e também outras anomalias contraídas segundo, ó Deus e meu Pai, convém ao reino de Deus. Por isso te peço graça para que aqueles que assim convierem a Deus pela oração e vierem em humilhação e arrependimento, pois assim possam alcançar a salvação, a libertação, a cura dos vossos filhos, dos vossos parentes e de todos quantos, ó Deus meu Pai, estão internados sobre, meu Deus e meu Pai, a custódia da UTI. Traz-me graça e forças para que aqueles que desejam, ó Deus bendito, se desvencilharem, meu Deus, das pandemias e de suas complicações, possam também apresentar a Ti as humilhações, sejam elas em pensamentos, sejam elas, ó Deus e meu Pai, em razões espirituais, ao qual Tu trazes a mente de qualquer que seja o homem. Por isso te peço, em nome de Jesus, que nos dê graça, meu Deus, e também forças para combater, ó Pai querido, quaisquer que sejam as adversidades, sejam elas as enfermidades, e sejam elas, ó Deus e meu Pai, as obras ao qual estão somente em revelação ao Teu coração e aos Teus pensamentos. Senhor, me dá graça, meu Deus e meu Pai, para que pela fé possa eu interceder por aqueles e aquelas, ó Pai, que fazem parte da população carcerária, seja, meu Deus e meu Pai, sejam as crianças que estão em outros países e que já cumprem, meu Deus e meu Pai, a penalidade do cárcere, sejam também, meu Deus, as mulheres que, ora, meu Deus eterno, tão jovens, já arrastam suas penalidades, ó Deus, diante dos seus crimes cometidos e rogam misericordiosamente, ó Senhor, pela liberdade. Por isso te peço pelos homens, ó Deus, que imploram, ó Deus eterno, que aquelas portas e que aqueles cadeados sejam quebrados, assim como um dia o anjo retirou Pedro da cadeia. Mais uma vez, meu Deus, lembrando, Pedro estava em sujeição a Deus, e esses homens e mulheres, ó Pai, não estão em sujeição a Deus, exceto aqueles que já se arrependeram e assim buscam a conversão e assim, meu Deus, a intervenção de Deus. Em nome de Jesus, meu Pai querido,
eu rogo pela população carcerária, eu rogo, meu Deus e meu Pai, por aqueles que estão diante, meu Pai querido, daquela comarca, daquela cadeia obscura, ó Deus e meu Pai, e silenciosa, aonde ouvem apenas ordens e cercados, ó Deus e meu Pai, de pensamentos, ó Deus, aterrorizantes, ali dormem, ali comem e ali convivem. Por isso, dá graça, meu Deus e meu Pai, ao que implora a Ti, dá graça, meu Deus, ao que se humilha a Ti, para que sejam quebradas não só as correntes, mas as algemas, ó Deus, os cadeados, e assim, pela graça divina de Deus, possam, meu Deus, receber os alvarás de soltura, segundo a vontade e a graça do Senhor. Visita, meu Deus, com teus olhos como chama de fogo, as cadeias públicas, ó Deus, e a população penitenciária. Senhor, eu te peço por aqueles que estão, meu Deus e meu Pai, distanciados de Deus, por aqueles que estão, meu Deus, mergulhados no lamaçal do pecado e que debaixo dos escombros, ó Deus, tem feito a vida segundo a obra, ó Deus eterno, da malignidade infinita. Mas a Tua palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E assim eu rogo, eu oro e busco, juntamente com os Teus santos, ó Deus, não fazer apenas atendimento às nossas necessidades como família de Deus, mas também buscar por os outros santos que de uma forma, meu Deus, dada a permitir por Deus, encontram-se perdidos, ó Deus, nos endereços da malignidade infinita. Mas a Tua palavra diz: ide e pregai o Evangelho a toda criatura, pois quanto nos dá graça, Jesus, para que trabalhemos não somente para as coisas terrenas temporais, passageiras, mas principalmente para ajudar e auxiliar nos negócios de Deus. Que Tu possa nos dar graça, Senhor, e a Tua palavra seja, ó Pai querido, aos nossos olhos, como disse o nosso amado, ó Deus eterno, antepassado, Rei Davi: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Por isso, ilumina-nos, ó Deus eterno, pelas preciosidades, ó Deus, das Escrituras Sagradas, que nós possamos, ó Deus e meu Pai, digerir a Tua palavra, pois a Escritura Sagrada diz: não sejais, pois, ouvintes, mas praticantes da Escritura Sagrada de Deus. Dá-me forças, ó Deus, a mim e aos meus amados irmãos, que ora, Senhor amado, ao ouvirem este áudio, possam reproduzir uma vida de piedade, uma vida, ó Deus, de misericórdia, e assim, em humilhação, possam trazer a própria vida, alma, corpo e espírito como holocausto vivo a Deus, e assim, diante desse sacrifício, possam ser purificados, esvaziados e harmonizados com Deus. Possamos ter, ó Deus eterno, a oportunidade de vermos novamente os nossos nomes escritos no livro da vida, pois que sei que muitos um dia tiveram a oportunidade de ali colocá-los, mas desviando-se da presença de Deus, caíram em condenação, pois a palavra do Senhor diz: ser fiel até a morte. Traz-me forças, ó Deus, para que assim como Tu disseste à igreja de Filadélfia, que lhe foi colocada uma porta aberta, seja colocada uma porta aberta diante, meu Deus, da vida e da oração dos Teus santos, que se humilham e veem, ó Deus, um caminho mais rápido, um caminho mais sólido, não aquele que se faz em conveniência aos homens, mas aquele que se faz em obediência a Deus. Certa ocasião, Tu disseste a Satanás: tens visto meu servo Jó, homem íntegro, reto e temente a Deus. Assim sejamos nós diante do Pai, do Filho e de Deus Espírito Santo, que nós possamos ter a devida integridade e a retidão e a solidez de andar em caminhos afogueados, em caminhos acesos, dados pelo onipotente poder de Deus. Que nenhum de nós seja apanhado, ó Deus, pelas flechas ou até mesmo pela espada do anjo da morte, andando em caminhos contrários, em caminhos reprováveis, em caminhos, ó Deus, repudiados por Deus.
Traz-me forças, ó Deus, para que caminhe eu na eternidade e não seja, meu Deus, em vão, ó Pai querido, a minha ocupação como homem trazido, meu Deus, a responsabilidade de aplicar a palavra soberana de Deus, não somente a minha vida, mas me ensinar também aos meus amados irmãos e companheiros na fé, que eu possa ouvir os teus passos silenciosos e possa ver a grande, ó Deus e meu Pai, verdade aos meus olhos e ao meu coração, que eu possa ouvir os teus passos, ó Deus, não somente, ó Deus bendito, no momento em que esteja eu, ó Senhor, dormindo, mas com os olhos espirituais abertos, como foram feitas várias vezes, recebi a tua visita, mas que possa também fazer eu uso, meu Deus, desta metáfora, Senhor, de estar também, ó Senhor, silencioso a ouvir os passos soberanos de Deus. É bem verdade, Senhor, que a tua palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi a verdade, meu Deus e meu Pai, que me fez abrir os olhos espirituais e assim construído, meu Deus, no meu coração o teu reino segundo a tua graça. Te dou graças, ó Deus, porque tiraste as escamas dos meus olhos e misericordiosamente me mostraste a solidez do mundo espiritual de Deus. Por isso sou grato às inúmeras visões e revelações e arrebatamentos que fizeste a minha alma alcançar ainda em terra, ó Deus, aos céus. E rogo que agora, Senhor, uma nova geração irá se apresentar a Ti. Que os meus amados irmãos se apresentem, ó Deus, adentrando pela porta que é Jesus Cristo, que possam ser fortalecidos, ó Deus, e assim abençoados, e como homens e mulheres, lavados e remidos no sangue de Cristo, possam provar, ó Deus bendito e poderoso, das maravilhas do Senhor, como também está registrado no livro de Joel 2, que eles sejam afogueados, que possam ter sonhos, visões e revelações e lançados à solidez do mundo invisível de Deus, possam perseverar nessa vereda ao qual, meu Deus e meu Pai, o próprio apóstolo Paulo disse: conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, que foi levado aos céus, e assim ele, depois de 14 anos, Senhor, ali foi recebido por Deus, e disse que viu coisas e ouviu palavras inefáveis, ao qual não é digno de replicar. Senhor, dá graça, meu Deus e meu Pai, para que não somente o apóstolo Paulo ou alguns santos, mas todos aqueles que perseveram na palavra, na oração, no partir do pão, em busca do Espírito Santo de Deus, em busca, meu Deus, da disciplina, possam alcançar, ó Deus, com os olhos e pela fé, verem as maravilhas de Deus, ainda em tempo, ó Deus e meu Pai, oportuno na terra. Já não digo, meu Deus e meu Pai, quando partirem para Ti, mas falo hoje, como os Teus santos do passado, assim tiveram, ó Pai querido, a oportunidade de contemplar, dar à Igreja, Assembleia de Deus, ministério prevalecer com Cristo, ó Deus bendito, a retirada das escamas dos olhos dos meus amados irmãos, a retirada do prepúcio do coração, a retirada das indiferenças, da incredulidade, da dureza de coração, ó Pai querido, para que possam contemplar, através da fé, através da graça e permissão de Deus, o mundo espiritual de Deus. É bem verdade, Senhor, que a Tua palavra diz: o que os olhos não viram, nem o coração ouviu, nem tampouco, nem o coração sentiu, e nem os ouvidos ouviram, é que Deus tem preparado para aqueles que creem e confiam no Senhor. Que Tu possa, meu Deus e meu Pai, abrir o mundo espiritual, invisível de Deus, aos Teus santos. Eles façam homens e mulheres fortalecidos pela palavra, pela oração e pelo partir do pão. Santifica-nos, ó Deus, na palavra, na oração e no partir do pão. Aqui encerro a minha oração e peço, meu Deus, pelos meus companheiros e amigos e irmãos da Igreja Assembleia de Deus com Cristo, que possam, meu Deus e meu Pai,
trazer uma vida sólida, uma vida de arrependimento, uma vida, meu Deus e meu Pai, consoante aos desejos de abandonar o mundo e não fazer com que tais coisas façam parte da vida deles. Abençoa meus amados irmãos, abençoa a igreja, a Assembleia de Deus, a permanecer com Cristo, nos levando na tua paz, pelo teu nome. Esta oração que eu te faço, desde já agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Contribua com esta obra, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.